Olá pessoal do YouTube, sejam todos muito bem-vindos aqui neste canal. Desculpem pelo barulho, se vocês ouviram um ruído, não sei se o meu micro aqui, eu improvisei, fiz um microfone de lapela e está a dar certo, eu não sei quando for editar se dá certo. Falem aí também se o áudio está super top. Pessoal, então vamos diretamente ao assunto, que hoje você vai saber 6 coisas que o pobre no Brasil tem, que só aqui em Moçambique quem tem só pode ser um rico. A primeira coisa é ter um fogão a gás. Um pobre brasileiro tendo um fogão a gás ou tendo um fogão elétrico, sendo pobre, cá em Moçambique é muito difícil você encontrar um pobre, ou seja, uma pessoa pobre, vamos dizer assim, fora da classe média, que tenha fogão a gás ou fogão elétrico. É muito difícil, porque vamos dizer, este mesmo pobre não vai ter o quê? Não vai ter energia, vamos supor, não tem energia, não tem como usar o fogão elétrico, e também o fogão a gás, vamos dizer assim, também não vai ter, porque é um pouco, para o povo vai ser um pouco mais caro. Então, o que eu quero falar com isso? Ou seja, cá em Moçambique, o pobre, ou seja, as pessoas que têm acesso a gás ou a fogão elétrico, são as pessoas da classe média, mas nem todos. Tem classe média baixa e classe média mesmo, a questão médio, até que usa um pouco de fogão elétrico, um pouco de fogão a gás. Muitas das vezes quem usa o fogão elétrico a gás são pessoas ricas. Essas pessoas têm condições, têm como pôr energia na sua casa. Bom pessoal, então aí vocês vão ver que um pobre na casa dele vão usar lenha, vão usar fogão, até dizer carvão vegetal. É muito difícil, porque o carvão vegetal na minha cidade está a 300 meticais, a 250, 280. Então o pobre vai usar mais ou vai recorrer à lenha, apanhar ramos de árvores, fazer secar, ou mesmo apanhar lenha, como se chamam aí, nas matas, sair do sítio para apanhar um pouco de lenha para cozer o seu alimento. Isso suja muito a panela, como vocês podem ver, suja muito mesmo, e o pobre, ou seja, vamos dizer assim, as pessoas da classe média optam mais por ter fogão de carvão vegetal. Eles que usam mais fogão vegetal. Então, se você olhava dizendo que eu tenho fogão a gás, tenho fogão elétrico, sendo pobre, não acho para Moçambique, você vai viver muito bem, ou seja, vai estar a ter umas boas condições sendo pobre. Aqui em Moçambique, você brasileiro estando aqui, você vai viver como se fosse uma pessoa rica. Então, os moçambicanos vivem como uma pessoa rica tendo fogão elétrico e fogão a gás. Segunda coisa, pessoal, para vocês que eu vou lhes falar é ser pobre aí no Brasil e ter uma casa, podemos dizer, uma casa própria, uma casa de blocos, vamos dizer assim, uma casa de blocos. E sendo pobre cá em Moçambique e você tendo uma casa de blocos queimados, o que adianta? Fala para aí nos comentários, o que adianta ter uma casa boa de blocos de cimento aí no Brasil, sendo pobre, e viver aqui em Moçambique e viver numa casa de caniço ou paus, palitos, ou viver numa casa de matope, sendo pobre aqui em Moçambique, vivendo numa casa de matope ou vivendo numa casa de capim. Então vocês vão ver isso. Uma casa de matope, quando chove, vai cair, porque é terra, é lama, vai voltar a ser como era antes. E a casa de capim passa vento, aquilo destrói-se. Então, muitas das vezes, eu não vivi, mas tive amigos que viveram na casa de caniço. Eu até tinha medo de dizer que aquele ladrão não há de entrar, a rasgar aqui, ou seja, cortar isso e entrar dentro, porque é só caniço, são palitos, eu não sei como posso dizer, é capim. Ali só fica capim só. E pessoal, são casas que não são confortáveis para um pobre cá em Moçambique. Então, se você está aí no Brasil, por exemplo, você está no Brasil sendo pobre e tem uma casa digna, ou seja, uma casa boa, pequena, por sendo pequena, ou mesmo com blocos de cimento, se considere que você aqui em Moçambique tornará rico, vai viver bem. Ou seja, também não deixar de fora, na capital, Maputo, tem pessoas que vivem numa casa de chapa. Em Ambane também, eu já vi numa casa de chapa, uma casa feita totalmente de chapas, rodeada de chapas. Eu já vivi nesse caso, eu tive o prazer de viver numa casa de chapa. Você sentia-se como se estivesse a ser assado ou torrado numa casa de chapa, totalmente feita de chapas, apenas com uma janela, mas toda a casa coberta. Este lado, a minha atrás, a frente, tudo chapa, como se fosse um forno. Eu já vivi numa casa dessas. Então, pessoal,
vocês podem ver que se você vier para aqui, se você estiver nessas condições, pessoal, considere, moçambicano não tem muitas condições de ter, sendo pobre, ter essas condições de ter uma casa de blocos de cimento. Então, porque o cimento também é caro, a areia tem que alugar um carro, carregar água para fazer os grandes blocos, para a construção. Então, muitas das vezes, o pobre não consegue ter isso, uma casa de blocos, de cimento, muitas vezes recorre a meio natural e aquilo também não ajuda, muitas vezes cai, vai com o vento, a casa aquece por ser de chapas. E a terceira coisa, eu vou falar para vocês, ter TV. Sim, vocês têm aquelas TVs, Smart TV, agora temos aquelas Smart TV, sendo pobre. Aí no Brasil, cá em Moçambique, você já achou um pobre tendo uma Smart TV? Não, um pobre nem sequer tem TV, nem sequer ainda assiste numa pessoa que tem, pessoa da classe média, ou seja, ir assistir numa casa do vizinho, ou sair da minha casa, ir assistir numa outra casa, TV. Pessoal, já imaginou isso? Por exemplo, a sua filha gosta de novela, sai da sua casa, você fica a procurar a sua filha, você quando chama, ela te responde na casa dos vizinhos. Está a fazer o quê? Está a assistir novelas, está a assistir filme em casa dos vizinhos. Sendo pobre, ela não tem TV, não tem YouTube, não conhece YouTube. Sendo pobre, não conhece YouTube, não conhece nem Instagram, não conhece entre outras redes sociais, porque não está a acompanhar os tempos. Ou seja, acompanha as casas das outras pessoas porque não tem TV em casa. Então, uma pessoa da classe média aqui tem TV sim, aquelas TVs que tem corcunda, que tem parece colo atrás, assim, vocês percebem? Porque a Smart TV é totalmente fina, assim, enquanto aquele é tipo, faz um ângulo assim, fechado e aqui atrás tem, eu não sei se eu tiver mais, vou mostrar aí, porque fazendo esse gesto você não vai entender. A quarta coisa é ter banheiro dentro de casa. O que é ter dentro de casa um banheiro? Você na sua casa, você construiu uma casa e lá dentro, sendo pobre, aí no Brasil, tendo banheiro. Então, aqui é diferente. Aqui você tem casa, sendo pobre, não coloca banheiro dentro, porque é pobre. Provavelmente o banheiro fica fora da sua casa. Não fica junto com a casa lá dentro, não. Você tem que abrir a porta, sair para fora a uma pequena distância para ir fazer as suas necessidades. Ou seja, 1, 2, você percebe? 1 e 2, já percebe. Então, sendo pobre, aqui em Moçambique, você não tem casa de banho dentro. Casa de banho é banheiro, pessoal. Não fiquem a viajar ter banheiro dentro de casa. Não, o banheiro fica fora. Muitas das vezes, sendo pobre, as pessoas cagam no mato. Aí onde você vai ver que o moçambicano vai dizer, não tem higiene, não. Porque não tem condições de construir uma casa de banho melhorada, optam por ir ao mato ou ao rio mesmo, fora, para evitar acumular aquele cheiro. As pessoas cagam no mato, ou muitas das pessoas em casas, mas não são muito boas. Então vou passar algumas imagens ou vídeos, se eu puder encontrar, para vocês poderem ver. A quinta é a penúltima, né? É ter um sofá em casa. Pessoal, ter um sofá, sendo pobre aqui em Moçambique, é difícil. Porque nós vamos dizer assim, o sofá na sua casa, se você tem um sofá na sua casa, aí no Brasil sendo pobre, se considere que você é rico. Aqui em Moçambique, você sendo pobre não tem sofá. Ou se tiver a cadeira plástica, cadeira aqueles de plástico, graças a Deus, ou seja, você ser uma pessoa da classe média, mas sendo pobre, normalmente você não vai sentar numa casa na cadeira, vai sentar aonde, pessoal? No chão, não totalmente no chão, vai ser na esteira ou numa capulana. Então, esta pessoa é considerada pobre aqui em Moçambique. E se você encontrar um banco, é porque pelo menos a pessoa tentou, batalhou, seja batalhar e procurou algum negócio para fazer, para conseguir um banco ou cadeira para você sentar. Então, pessoal, se você chegar a uma casa de um pobre, se humilha, aceita sentar onde eles estão te deixar, porque foi um sacrifício ou algo que ele tentou ter na sua casa de melhoria para dar aos seus hóspedes. A última ou a sexta coisa é ter uma cama digna na sua casa. Você sendo pobre, ter uma cama. Por que eu falo de cama? Pessoal, tem pessoas, como eu também falei, tem pessoas que não dormem na cama, dormem no chão. Até não é no chão, é na esteira. A esteira serve como cadeira, serve como mesa, serve como banco. Então as pessoas dormem na esteira. Muitas das vezes, sendo pobre, aqui em Moçambique, você dorme na capulana, aquela capulana assistendo no chão, dorme aí, pessoal, até lona, pessoal, estender para você dormir como hóspede. Não, você não está habituado a dormir no colchão, aqui você não tem um colchão sendo pobre, você tem acesso apenas à esteira, ou se tira uma cama, pouco.
se formos a perguntar o preço da cama agora, não é um preço que todo mundo pode conseguir sendo pobre. Então, o pobre consegue uma esteira. Com o tempo, se ele ser uma pessoa batalhadora, vai conseguir uma cama digna à sua casa. Então, sendo pobre, você se vir para aqui. Se você está sendo pobre aí no Brasil, vir para aqui, como me diz, pessoal, não olhem as aparelhas. Lá onde eu via, tinha colchão, pessoal, dorme onde você foi servido. Porque você não sabe o que essas pessoas passam ou o que as pessoas têm. Então, você tem que se humilhar, aceitar perder. Não pode dizer, porque se dorme na esteira? Não, eu também não vou dormir aqui. Não. Normalmente você deve aceitar ser quem você é e viver como as pessoas vivem. Você vai ser considerado como se fosse um moçambicano. Mas se você vir, viver numa casa de um pobre, querer dormir, não tem colchão. Pessoal, você não vai ser olhado de uma outra forma. Até com azar, você não vai ter nem dado esteira, nem dado nada. Vai dormir no chão, porque você, já para dizer assim, você abusou para as pessoas. Então, aceita, se você vir para aqui, aceita se humilhar. Seja obediente. Eu sou uma pessoa que ouve o que as pessoas dizem. Se a pessoa não dizer, não tenho cadeira, senta aqui. Senta, pessoal. É aquilo que ele tem naquele momento para dar. Se não tem uma TV, você não pode chegar, não tem uma TV ou... Você pode ir assistir no vizinho, claro, ele pode te levar ao vizinho, ao cinema, eu também já mostrei um vídeo de cinema, pode te levar ao cinema, entre outros lugares pode te mostrar para você assistir, sendo pobre, entre outras coisas, pessoal, eu acredito que este vídeo será muito longo, então para não deixar ser muito longo, eu acredito que só pode fazer uma parte 2 para auxiliar, então. Pessoal, eu acredito que este vídeo, se você gostou do que eu falei aqui, pode também comentar ou dar suas sugestões também de vídeo, para ajudar aqui o canal, para eu poder também trazer vídeos, ou seja, também estará o link do meu WhatsApp, acho que é o penúltimo lá, e o link da vaquinha também estará aqui no mesmo vídeo, você só descer na descrição, também tem lá, se quiser ajudar. E pessoal, não se esqueça também de deixar aquele like, se inscrever no canal para batermos as metas dos 1000 inscritos e compartilhar com todos os amigos que você puder. Compartilha, vamos criar um mundo, ou seja, vamos criar uma família aqui dentro da plataforma do YouTube. Eu acredito que você vai gostar quando sermos muitos e fazer uma live, mas só quando eu tiver um telefone de condições, aí faremos uma live incrível em que todos vocês vão conversar comigo, assim como vou conversar com vocês. Obrigado, pessoal, a todos vocês que se inscreveram, deixaram o vosso like e comentaram aqui. A todos, pessoal, eu considero todos, é uma família para mim. Então é isso, Canimambo, e até um próximo vídeo, pessoal. Fui!